E hoje a gente vai tratar de um tema quente, tema que está saindo do forno, que é o provimento 188 de 2024 do CNJ. Assunto importantíssimo que a gente vai aprofundar, mas antes disso, nós vamos dar uma introdução para vocês sobre ônus na matrícula, ônus reais que podem gravar uma matrícula de um imóvel, tá bom? A gente quer explicar cada um deles e a diferença para que vocês nunca mais tenham dúvida do que é uma penhora, do que é um arresto, do que é uma indisponibilidade, do que é um sequestro, uma hipoteca judiciária. Então, hoje com o Thiago vai ficar claro isso, ninguém mais vai ter dúvida, hein? Quem tiver dúvida é só consultar aqui o vídeo que vai tirar essas dúvidas e vai ser um sucesso. E vamos falar sobre algumas coisas, vai ser, de novo, um pouco mais técnico, mas a gente vai tentar que seja uma coisa não tão pesada aí para quem está assistindo. Beleza? Vamos lá? Tema super importante, hein, pessoal? E tem tudo a ver com o provimento CNJ, hein? Tiago, acho que a primeira explicação que a gente tem que dar aqui para o pessoal, que é super importante, é o que é um gravame e um ônus judicial que pode recair sobre a matrícula de um imóvel. Não, beleza, eu não vou entrar, até porque talvez eu não teria competência para isso, porque a doutrina, os grandes sábios aí do direito, eles fazem, às vezes, uma separação, o que é um gravame, o que é um ônus, e vão ali no detalhe. Eu vou colocar como se fosse tudo a mesma coisa, um gravame e um ônus. Esses gravames e ônus que vão ter relação com, né, as pessoas que estão interessadas no leilão, e aqui a gente vai falar basicamente de leilão judicial. Depois a gente pode falar sobre leilão extrajudicial no outro programa gravado. Geralmente são restrições que vão sobre um imóvel, né? A gente está falando de leilão de imóveis, que tem como garantia, que tem como aspecto principal colocar alguma restrição naquele imóvel para garantir um crédito judicial ou alguma demanda judicial, que ainda não se transformou num crédito, que é um processo de conhecimento, para que esses credores judiciais ou potenciais credores judiciais possam satisfazer o seu crédito um dia como? Com um leilão de imóveis. Então, tem diferentes tipos de ônus e gravames para momentos processuais diferentes, mas a ideia principal para as pessoas guardarem aqui é que esses ônus e gravames, eles têm como objetivo dar uma trava no imóvel para que o proprietário não possa sair vendendo o imóvel ou disponibilizando. É preciso lembrar que um dos atributos do direito de propriedade tem alguns, que é usar, ou seja, você estou morando no imóvel, fruir, por exemplo, alugar um imóvel, e o principal deles é a disponibilidade, ou seja, dispor, poder vender o imóvel. Então, esses gravames e ônus vêm para atacar esse direito de propriedade, esse atributo do direito de propriedade, a disponibilidade. Uma penhora, a gente vai ver, não impede que a pessoa venda um imóvel, por exemplo, mas se a pessoa vender um imóvel com uma penhora registrada, com uma penhora verbada na matrícula, a pessoa que está comprando, ela sabe que está comprando um risco, que pode ser considerado fraude de execução. A gente não vai tratar muito da fraude de execução, teria que ter um outro programa. Vocês vão vendo aqui que os temas eles vão vai como uma teia, né? São vários temas que a gente precisa falar, mas os ônus e gravames, Dani, eles servem para isso, né? Para você colocar uma determinada restrição e um aviso para terceiros. Olha, não negocie com esse determinado imóvel, porque pode vir a ter problemas no futuro. Então, vamos lá, eu só quero tentar deixar isso de uma forma mais clara. Pessoal, ônus e gravame, né? E vou falar isso de forma bem resumida, o meu entendimento, tentando falar de uma forma menos juridiquês possível. Ônus e gravame, para mim, você viu ali numa matrícula, tirou uma matrícula e viu algum ônus e gravame, é um sinal de alerta, né? Vamos colocar como sinal amarelo. Preste atenção que esse imóvel, ou que a pessoa que é proprietária desse imóvel, é um devedor, né? E a gente não sabe se ela tem patrimônio superior à dívida dela ou não. Então, tomem cuidado, viu? Esse ônus, que a gente está chamando aqui de ônus ou gravame. Então, sinalzinho amarelo, aprofunde na questão antes de comprar esse imóvel. Isso sendo em leilão ou não sendo em leilão, tá? E aí a gente vai aprofundar nessa questão do leilão lá na frente, se cai, se não cai, quando não cai. Mas, viu o ônus, alerta, tem que aprofundar. Vamos lá. Não, André? Pode falar, Thiago. Vamos adiante. Não, perfeito. Não, acho que você foi preciso mesmo. Leilão sempre vai ter um ônus, né? Pelo menos da penhora, porque... né, No judicial, né? No judicial. Às vezes a penhora não é averbada, mas você tem que ter uma penhora antes de ter o leilão, né?
Mas a dica aí do Daniel foi perfeita, porque isso aqui se aplica não só para uma compra, uma arrematação em leilão, mas às vezes se você aí não arrematou ou está começando agora o universo, vai comprar um imóvel, tem qualquer gravame ou ônus, você tem que, se você não é advogado, para ligar o sinal amarelo para você passar para um advogado, dar uma olhada, para fazer uma diligência básica para você, que realmente é sinal que pode ter alguma coisa um pouquinho mais complicada e você pode, né, se complicar no futuro. E, assim, uma diligência para comprar um imóvel fora de leilão, ela vai mais do que uma matrícula, né? Uma diligência, às vezes as pessoas compram e vendem imóveis, elas não têm o costume de levar para um advogado. Ah, porque o advogado vai cobrar 5, 6 mil reais, deixa só para um corretor, às vezes tira algumas certidões, não tira todas as certidões, não entendem, e é evidente que a maioria das compras e vendas não vai dar nenhum problema. Mas se uma a cada 200 compras e vendas der um problema, e pode dar problema, e às vezes um problema grave, sério, às vezes você colocou 1 milhão e meio, comprou um imóvel lá do seu sonho, e pode se transformar num pesadelo. Então, é muito pertinente essa dica aí do Daniel. Mas vamos lá, então. Vamos Thiago, começar você tocou num ponto aqui, depois, se for falar disso mais adiante, mas eu acho que é super relevante o que você falou, né? Você comparou o imóvel de leilão com o imóvel no mercado tradicional. E se eu entendi bem o que você falou, é que no leilão, essas consultas adicionais eventualmente nem são necessárias, né? E que no final, assim, se você faz uma boa análise prévia de um imóvel que está em leilão, e foge daquelas armadilhas que são encontráveis previamente, o imóvel de leilão tem até uma camada de segurança maior do que o imóvel tradicional, né? Isso é um ponto, até um contrassenso para muita gente, né? Ô André, deixa eu só complementar e aí que a gente vai jogar isso para o Thiago. E eu acho muito legal um comentário que você fez. E normalmente, para comprar um imóvel no mercado tradicional, né, um compromisso de compra e venda normal, que eu chamo de venda e compra, porque a venda vem sempre antes da compra. Então, corrigindo o português aí do juridiquês, venda e compra. E normalmente, quando você vai comprar esses imóveis, você tem que tirar uma porrada de certidão e tem que ser muito mais diligente. E, na minha singelíssima opinião, tem mais chance sim, por isso que você precisa fazer uma análise mais profunda. Mas vamos lá, Thiago, quero ouvir de você o que você acha disso que o André perguntou. Eu acho que isso aí é um grande tema para a gente fazer um outro programa. Já temos mais uns 5 programas Vou aí para começar a fazer. anotar. Não, Vida mas longa. resumidinho, vai, só para o pessoal não ficar tão curioso. Não, vida longa. Não, veja, esse argumento é muito utilizado, eu vejo aí do pessoal que trabalha com o mercado de leilão. Eu entendo de onde vem esse argumento, eu concordo em certa medida, mas, assim, com uma certa cautela, porque, veja, né, assim, uma compra num leilão judicial, por exemplo, você tem que olhar um monte de coisa, tem certas peculiaridades e nuances que uma compra e venda, ou uma venda e compra, como bem dito por você, talvez no mercado mais tradicional não vai ter. Mas, claro, sim, se você não fizer uma diligência adequada, quando estiver comprando um imóvel, um compromisso de compra e venda, uma escritura pública de venda e compra e venda, como vocês queiram chamar, e às vezes não é nenhum problema nem das certidões, sabe, Dani? Porque hoje até, a gente não vai tratar aqui, obviamente, mas teve uma alteração legislativa em 2022 que trouxe mais segurança ainda para os adquirentes, né? Fortaleceu ainda mais o que a gente chama de princípio de concentração dos atos na matrícula. O artigo 54, parágrafo 2º da Lei 13.097, de 2015. Mas eu não vou entrar nesse pormenor. Mas sim, André, eu entendo de onde vem o seu argumento. Claro, se é uma análise muito bem feita de leilão, você tem uma camada extra, porque é uma expropriação judicial que está sendo feita, mas também não vamos tão longe assim, dizer, a compra do leilão é mais segura do que uma compra e venda tradicional, porque, sabe, a gente está lidando com um imóvel que está sendo expropriado judicialmente dentro do processo judicial e que um monte de coisa pode acontecer, né? Então, Em resumo, tem riscos diferentes, né? Não, perfeito, eu colocaria assim. E são análises diferentes, né? Numa compra e venda e compra normal, você vai ter que olhar algumas questões que no leilão você não precisa olhar, mas no leilão você vai ter que olhar algumas coisas e aprofundar, que numa venda e compra normal você não vai precisar. Então, são mecanismos de forma de venda diferente que você vai ter que analisar coisas diferentes, cada um da sua forma, e se você souber analisar, os dois são seguros, né? Vamos colocar dessa forma. Então, de novo, é sempre bom consultar um especialista, um advogado, quando você está falando de leilão, que seja especialista em leilão, e quando a gente está falando de venda e compra tradicional, venda e compra normal, consultar um bom advogado imobiliário. Mas vamos seguir. Tiago, outro tema aqui que você falou que eu acho legal, e também polêmico, mas a gente fala disso lá na frente, é se precisa ter a penhora do imóvel para levar ele a leilão ou não.
se o juiz esquecer de colocar a penhora lá, não registrar a penhora na matrícula, se pode levar o bem a leilão ou não. Mas vamos lá, já que a gente falou de penhora, Thiago, o que é penhora? Vamos Curiosidade lá. de todo mundo, hein? A penhora é o ato principal aqui, né? Se a gente for falar de leilão judicial, o que é a penhora, né? A gente já deve ter tratado em alguns dos programas que quando você deve alguma coisa, né, dentro de um processo judicial, um devedor, você tem, agora não sei qual é o artigo do Código de Processo Civil, que diz que responde os bens do executado, né, dentro do processo de execução, vamos chamar aqui de devedor para facilitar, os bens presentes que ele tem futuros. Ou seja, todo o patrimônio dele que ele tem no exato momento, ou bens futuros que ele vier a ter, imagine alguém que o pai morre e vai ser herdeiro no inventário. Esses bens futuros que ele vão ter vão responder pelas dívidas judiciais que ele tem. Então, é um princípio geral, né, de direito processual civil, que o patrimônio todo de um devedor, ele vai responder pela dívida judicial. O que é a penhora? A penhora é um ato antecedente obrigatório, já respondendo a sua pergunta, Dani, é obrigatório que haja a penhora para ver o leilão. Não é necessário que haja a averbação dessa penhora no registro de imóveis. Quando ela não há, você precisa ter averbação até para dar efeito para terceiros, né? Vamos lembrar lá, a matrícula do imóvel é como se fosse o RG e a história do imóvel. É quando o imóvel nasce e você vai contando a história do imóvel. Ó, João vendeu para Maria, e aí Maria casou com o Antônio, e eles se separaram, e aí ela faleceu, e os herdeiros... Então, ele vai contando toda a história do bem. Então, um dos princípios fundamentais de direito registral, a gente está tratando de direito registral por quê? De registros de imóveis, é o princípio da publicidade, para você poder dar... E quando você está numa matrícula, alguma coisa que vá para dentro da matrícula, você tem todos podem ter acesso a essa matrícula, então a lei presume-se que você está dando visibilidade para todos, para terceiros. Então, a penhora, ela é imprescindível que ela ocorra, é um ato antecedente obrigatório para a realização do leilão, mas ela não precisa necessariamente ser averbada para o leilão ocorrer. Mas o credor judicial que conseguir uma penhora do bem imóvel, é prudente que ele averbe isso na matrícula do imóvel, porque tem várias outras consequências. Por exemplo, impedir que um devedor ele aliene imóvel, porque se a penhora estiver averbada, existe uma súmula do STJ, existe artigo de lei específico, artigo 792 do Código de Processo Civil, que diz que quando a penhora averbada, isso não impede que o devedor, que é proprietário do imóvel, venda o bem, mas é considerado frágil de execução se ele não pagar a dívida. Agora, se o credor não levou essa penhora, não averbou no registro de imóveis, pelo princípio da consideração dos atos na matrícula, há um espaço para você discutir de que, olha, o adquirente não tinha obrigação de saber porque o credor não levou essa penhora e não averbou no registro de imóveis. Então, já respondendo a sua questão e definindo aqui o que seria a penhora eu coloco aqui como uma espécie de tag, né? Você tem todo o patrimônio de Antônio, vamos supor, Antônio tem 10 imóveis e deve R$1 milhão para Pedro. Só que Pedro, vamos supor que todo o patrimônio dele vale 10 milhões de reais, só que Pedro está executando apenas R$1 milhão. Vamos supor que cada imóvel vale R$1 milhão também. Pedro não pode penhorar todos os bens, 10 milhões de reais, porque é muito superior à dívida dele. Então, o que acontece? O juiz vai lá, olha, tem esse imóvel aqui específico, vale R$1 milhão, vou colocar um tag. Já esqueci quem é Pedro, quem é Antônio, se é o devedor, mas se o devedor não... se o devedor não pagar, esse bem que já está com tag com uma penhora, olha, a gente vai levar esse bem a leilão, né? Então, veja, a penhora ele vai individualizar para onde o processo de execução vai, para um bem específico do devedor. Então, ele é um ato, né? Por isso que a penhora é tratada do artigo 831 até o 869 do CPC, do Código de Processo Civil. Tem mais artigos sobre penhora do que sobre leilão judicial no Código de Processo Civil, para você ver a importância da penhora para o processo. Então, dando aquele resumão, a penhora é o ato antecedente obrigatório para uma eventual expropriação judicial, de um leilão judicial, e ela coloca meio que um tag naquele imóvel específico. Ó, esse imóvel aqui agora está penhorado. Se você, devedor, não pagar sua dívida, a gente vai para atos de expropriação, a gente vai levar esse bem, ou a gente vai abrir para o credor adjudicar o bem, depois a gente pode tratar com a adjudicação num outro programa, anota aí, André, ou uma alienação particular, ou que é o caminho mais tradicional e natural, e todo mundo aqui está interessado que é leilão judicial. Não, legal. Só pegando o gancho que você falou, então, credores
Credores de processo, exequentes de processo, averbem as penhoras nas matrículas dos imóveis. Por quê? Primeira coisa, isso vai te dar um direito de preferência para receber seu crédito. Se a sua penhora é anterior, mesmo tipo de crédito, você está na frente, você recebe primeiro. E aí a gente também pode tratar em outro programa esse concurso de credores, que é um crédito preferencial sobre o outro, aí a gente entra no trabalhista, honorário de advogado, fiscais, mas façam a averbação da penhora, isso é super importante. Então vamos lá, pessoal, viu penhora na matrícula do imóvel, que é um documento obrigatório de analisar quando você vai arrematar um imóvel em leilão, sinal amarelo, né? Risca lá na matrícula, hoje pinta, né? Pinta lá no PDF em amarelo a palavra penhora, porque você vai ter que aprofundar na sua pesquisa para ver o motivo dessa penhora, de onde é essa dívida. Vamos lá, próximo tema que a gente vai tratar aqui. Aí só dando uma complementada, como a penhora é antecedente, se for do mesmo leilão, eu não classificaria como sinal amarelo, Dani. Porque, veja, é a penhora do próprio leilão. Agora, se tem uma outra penhora, isso é importante. Às vezes as pessoas, né, e é normal, né, não sabem, o mesmo imóvel ele pode sofrer várias penhoras, né, que pode daí dar o direito de o concurso que a gente chama singular de credores. Por que é um concurso singular? Porque é só sobre um bem específico. Quando você tem uma falência, por exemplo, é um concurso que a gente chama coletivo, é sobre todos os bens da empresa que faliu, ou de uma pessoa que foi declarada insolvente. É um concurso singular porque é um concurso que vai se dar em relação àquele único bem específico que sofreu várias penhoras, e aí vamos supor, tem credores trabalhistas, às vezes não tem dinheiro para pagar todo mundo, então você tem que ter uma ordem de preferência, mas isso com certeza cabe mais um programa. E outra questão bem técnico mesmo, Dani, isso já um advogado me perguntou uns meses atrás, na verdade o que dá direito à preferência pelo artigo 908 para receber antes não é a averbação da penhora, é a penhora. Então, veja, se tiver um auto de penhora lá, e esse credor não levar essa penhora, não averbar essa penhora no processo, o STJ entende que ele tem preferência. Então, o que acontece? Como ele não levou no registro de imóveis, às vezes o leilão vai ocorrer num outro processo de teve a penhora, mas como ele não levou a penhora a registro, às vezes o juiz não sabe, ninguém sabe que teve essa penhora, ninguém precisa ficar pesquisando, é a obrigação dele ter levado a penhora. Então, às vezes pode acontecer o leilão, ele teria preferência, mas o leilão acontece e a Inês é morta, né? Então, com certeza, Dani, esse é um dos princípios de qualquer credor, a gente vai ver principalmente na averbação premonitória. Tem alguma maneira de você colocar alguma coisa na matrícula contra o devedor executado, coloque rapidamente. É isso que te dá o direito real, é isso que te dá a publicidade para contra terceiros de boa-fé. Ô, Tiago, aproveitando esse tema que você colocou da penhora, né, em que momento no processo isso acontece? Como que essa penhora sai, eventualmente até durante o processo? E vocês comentaram que se o credor muitas vezes não averba na matrícula a penhora, uma coisa que eu já vi, imagino que seja bastante comum, é o contrário, né? Já terminou aquele processo, etc., e não foi feita a baixa da penhora na matrícula, né? Por um arrematante como eu, que é leigo nos meandros do juridiquês e desse emaranhado de leis, o que você pode explicar de forma simples aí sobre isso para a gente? Vamos lá e depois o Dani complementa, com certeza. Veja, todo processo ele tem uma marcha, né? A gente falou em alguns programas atrás, a gente falou que o processo ele precisa dar para frente. Então, a penhora, de onde vai vir a penhora, André? Existe até o artigo 833, agora não sei se é o 33 ou 34 ou 35, qual que é o artigo do Código de Processo? Acho que o 33 fala dos bens que são impenhoráveis e o 35 fala da ordem de penhora. Se eu sou credor de você, por exemplo, André, de 100 mil reais, eu prefiro penhorar dinheiro, né? Imagina, se eu penhorar um imóvel, vai para leilão e toda aquela confusão. Mas a ordem primordial é dinheiro. Se você tem dinheiro na sua conta, eu consegui penhorar, está pago o meu crédito. Então, quando é que vai vir quando vai ser possível penhorar um bem? Quando, dentro do processo de execução, seja por uma execução de título extrajudicial ou num cumprimento de sentença, que você está cumprindo um título, está pedindo cumprimento de um título judicial, de uma sentença que transitou em julgado, o juiz vai intimar, no caso de cumprimento, ou citar, no caso de
de uma execução de título extrajudicial, para que você pague, inclusive sob pena de multa, sobre fixação de honorário justificativo, está uma ordem do juiz lá. Ó, você tem você tem um cheque aqui, 100 mil reais. Devedor, estou te citando para você pagar esses 100 mil reais. Se você pagou esses 100 mil reais, perfeito. Não precisa penhorar nada, a dívida foi paga. Às vezes acontece, não é em 2% dos casos, às vezes o cara vai lá e paga, né? Principalmente é uma pessoa que costuma cumprir com as suas obrigações, né? Não quer ter nenhum processo judicial. Se depois da citação da intimação não houve o pagamento voluntário, o juiz geralmente vai intimar o credor, não houve pagamento, o que você quer fazer? Aí o credor vai falar, olha, eu quero que você penhore via sistema Cisbajude, né? É um sistema de penhora, é um sistema onde que o Poder Judiciário é interligado com o Banco Central, né? Para fazer penhoras de ativos financeiros nas contas das pessoas, de acordo com o CPF ou CNPJ. Geralmente, esses pedidos, eles vêm, a pessoa não tem nada na conta. Aí o juiz vai intimar de novo, olha, não teve nada na conta da pessoa, o que você quer? Aí você, credor, vai juntar lá uma certidão de matrícula e falar, o executado aqui, ele tem um bem, eu quero que você penhore esse bem. Então, o momento de você fazer a penhora do bem é quando, muitas das vezes, né, houve a intimação ou citação para o devedor pagar, ele não pagou, houve uma tentativa de penhora de ativos financeiros dele, não voltou nada, e você apresenta lá uma matrícula, juiz, eu quero que você penhore esse bem aqui. Quando que a penhora vai ser baixada, André? Quando o devedor pagar, foi penhorado o imóvel, eu paguei lá a dívida no processo judicial, o próprio devedor pode, eu quero que você, juiz, mande baixar essa penhora. Ou, no caso das arrematações judiciais, a gente vai ver lá, um pouquinho mais para frente, né, nos slides, como é que se faz a baixa dessa penhora, mas tem que ter o pagamento da dívida vinculado, né, a dívida que é vinculada aonde teve a origem a penhora. Boa, ou seja, é depois que transitou em julgado aquela ação, já foi definido que o devedor deve pagar o credor e aí começa essa ordem que você comentou. Legal. Eu vou simplificar isso tudo que o Thiago falou, eu vou tentando traduzir, o Thiago é um cara muito técnico, hein, pessoal? E eu vou tentando falar o português mais claro. Sempre, para ter uma penhora, o processo ele tem que ser de execução. Tá? E o que é um processo de execução? A dívida já existe, essa execução ela pode ser por uma sentença, que vai ser dada num processo de conhecimento, que vai ser discutido se a pessoa deve ou não, por exemplo, ou pode ser um título executivo direto, como um contrato, um cheque, nem usam mais cheque, né? Então, mas um cheque era um título executivo. O processo de execução, então, a dívida ela já existe, e a dívida já existindo, você vai encontrar formas para que aquela pessoa que está devendo pague a dívida. E uma dessas formas é penhorando o imóvel, que é a pergunta que você fez, André, e levando este imóvel a leilão. Tá? Então, resumidamente, o que o Thiago falou é isso. Vamos lá? Seguindo. Perfeito, Dani, obrigado pelo resumo. Aí, seguindo aqui, apenas um exemplo aqui que eu peguei, eu grifei aqui, né, claro, para a gente não... do que é uma penhora e está averbada na matrícula, né? Talvez esteja pequena aí para o pessoal, mas é uma averbação, você vê. E é legal, assim, acho que seria interessante, né, André, Dani, a gente colocar vários exemplos nos próximos programas, para a gente do dia a dia. Então, veja ali, AV, o que quer dizer aquela AV no canto superior esquerdo ali? A averbação. Se fosse um registro, seria R. Depois a gente pode falar, num outro programa, qual é a diferença entre registro e averbação. Então, uma averbação é a número 4, quer dizer que teve 3 atos anteriores a essa averbação, pode ter sido um registro, uma averbação, a averbação número 4, barra, geralmente o que vem depois é o número da matrícula, que é vinculada, né, a um registro de imóveis, que é o número tal lá. E aí você vai ver que teve uma penhora, né, tá bem grifado lá, e no que vai ter na penhora? Vai ter na penhora o imóvel, vai ter o valor, se vocês forem mais abaixo, talvez esteja um pouquinho difícil de ler, mas você vê que o imóvel foi penhorável e paga a garantia do crédito no valor de 31 mil reais. Então, esse imóvel específico, e eu peguei um imóvel, eu entrei no site do Alfa Leilões, que é uns leiloeiros aí, tem bastante imóveis sendo leiloados, isso vai ser leiloado, a gente está gravando esse programa na data do dia 19 de dezembro, então, esse imóvel está sendo leiloado hoje, né? Então, uma foto aí do imóvel, tirado da Alfa Leilões, e aí da penhora, a penhora, que foi o ato antecedente, que está levando esse imóvel a leilão. Então, pessoal, a gente não vai dar aqui, né,
vai esmiuçar o que é penhora, mas basicamente um dos principais ônus do gravames que pode ter numa penhora, numa matrícula, é a penhora. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade, já que o Thiago pegou um imóvel da Alfa Leilões para colocar aqui no nosso exemplo, mandar um abraço para o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Inclusive, é nosso parceiro na Leilão Imóvel. Se entrar lá no site, está todo bonitinho, plotado a página dele com logo e etc. Então, queria deixar aqui meu abraço para ele. Excelente profissional. Pô, perfeito. Nem sabia que era o Davi, que era o leiloeiro, mas tá vendo aí que vocês estão com pessoas super qualificadas, né? Thiago, segundo ônus que a gente pode encontrar na matrícula, e esse eu vejo um monte de gente confundindo, falando o conceito errado, que é o arresto executivo. Thiago, o que é um arresto executivo? Explica para a galera aí, por favor. Cara, um arresto executivo com batata fica uma... Não. Bom, ninguém riu, quer dizer que a piada foi uma porcaria. Mas, enfim, o arresto executivo nada mais é que uma constrição ou um ônus. É basicamente, o STJ chama-se de uma pré-penhora. Por que é uma pré-penhora? E aí casa com a pergunta que o André fez. Para você penhorar alguma coisa, se é um processo que, como o Daniel bem resumiu, vamos supor que é um cheque, um contrato, uma nota promissória, que é uma execução extrajudicial, ou seja, não teve uma sentença antes, né? O seu título já é apto a fazer uma execução judicial, mas você não conseguiu citar o devedor. Isso é muito normal, né? O cara me passou uma nota promissória de R$200 mil, não me pagou, vou executá-lo e não consegue encontrar o cara de jeito nenhum, porque o cara, nos endereços que ele passou, você não encontra. Às vezes, pessoal, às vezes fica 3, 4 anos e a citação não sai do executado. Para esses casos, a lei, o Código de Processo Civil diz que, veja, você pode fazer o que a gente chama de arresto executivo, que é uma espécie de pré-penhora. Por quê? Porque a pessoa não foi executada ainda. Então, diz lá o artigo 830 do Código de Processo Civil. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, e aqui o oficial de justiça, porque o processo de execução, muitos juízes entendem que tem que ser feito a situação para o oficial de justiça, arrestar-lhe-á tantos bens quanto base para garantir a execução. Então, ele está dizendo aqui, olha, a gente não conseguiu encontrar, não está conseguindo executado, mas, veja, ele tem bens aqui, então a gente vai arrestar esses bens. Aí diz o parágrafo 3º desse artigo. Aperfeiçoada a citação, ou seja, a gente conseguindo citar o executado, e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converte-se em penhora, independentemente de termo. Porque a penhora, ela precisa ter um termo, né? Termo nada mais é do que um documento do juiz dizendo, olha, foi penhorado determinado bem para determinado processo. Você tem alguns requisitos ali para você ter um termo, mas basicamente é um papel, uma certidão que você tem no processo dizendo que tem um termo de penhora, e é esse termo que você consegue averbar na matrícula do bem. Ele fala aqui, olha, a gente arresta, se a gente conseguir citar, esse arresto ele se converte obrigatoriamente em penhora e você não precisa de termo nenhum. Então, o arresto serve para aqueles casos onde a gente não está conseguindo encontrar o executado e a gente pede o arresto do imóvel. Vamos supor, a gente não conseguiu citar o executado, tentou 2, 3 vezes, já passou 4, 5 meses, não consegue encontrar o bendito do executado. Então, você vai lá, o exequente, né, o credor, ele pode ir lá pedir para o juiz, juiz, eu quero que arreste esse imóvel aqui, esse imóvel dessa matrícula tal, não estou conseguindo encontrar. Por que eu quero que se arreste? Porque o arresto, eu posso levar esse arresto para a matrícula e qualquer disponibilidade, qualquer venda que esse devedor fizer nesse bem, vai ser considerado fraude de execução. Eu levei para a matrícula. Um terceiro não vai poder dizer, puxa, eu não conhecia, eu não sabia desse arresto. Não, eu consegui levar esse arresto para a matrícula. E mais, você tem o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que o arresto, ele confere prioridade àquilo que o Daniel falou. Desculpa, está ficando um pouco técnico, pessoal, mas aos pouquinhos a gente vai se encaixando aí, o Dani vai resumindo, né, como ele faz muito bem. Mas quando você tem um concurso de credores, porque teve muitas penhoras sobre um determinado bem, o arresto, ele confere prioridade até em relação a penhoras. Eu cito aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo título legal à preferência, o que ele está dizendo aqui? O título legal à preferência é um credor trabalhista que prefere um credor comum, por exemplo.
Se for credores idênticos, ou seja, 2 credores trabalhistas, ou 2 credores que não sejam trabalhistas ou tributários, a anterioridade do arresto há de conferir ao credor previdente, ou seja, o que o STJ está dizendo aqui, que é o que o Dani falou, olha, o cara arrestou, e ele levou isso para a matrícula do bem como arresto, que primeiramente levou a efeito o ato de constituição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. Então, se eu, Tiago, arresto um bem, e o Daniel, depois, que é também credor do mesmo devedor, ele penhora um bem depois do meu arresto, o STJ diz aqui, porque o Código de Processo Civil, ele não trata de todas as minúcias, né? A gente cita a jurisprudência das decisões judiciais, porque ela serve para dar um balizamento quando, né, o Código de Processo Civil não é claro, quando o Código Civil não é claro ou não trata da matéria. O STJ disse aqui, olha, o artigo 908 do Código de Processo Civil diz que a preferência no concurso de credores é da anterioridade da penhora, não fala nada do arresto. Mas o STJ disse aqui, olha, ele arrestou, o arresto é uma espécie de pré-penhora, então, né, o credor que foi previdente, ele vai ter preferência em relação à penhora posteriormente feita. Então, resumindo, um arresto, não precisa ter medo do arresto, um arresto até é uma espécie de penhora, uma pré-penhora, e é só para aqueles casos que não se conseguiu achar o devedor, né? Você não conseguiu citar ele, você tem a possibilidade do credor pedir o arresto desses bens para o juiz. Não, legal. O arresto, eu acho que é uma dessas modalidades que a gente não encontra com tanta facilidade. É claro que aparece de vez em quando, mas pegando o que o Thiago falou e tentando trazer de uma forma mais clara, mais resumida, o arresto nada mais é do que, se você está tendo dificuldade de encontrar o executado do processo, você fazer uma marcação neste bem para que, se algum terceiro de boa-fé tem interesse em adquirir esse bem no mercado tradicional, no mercado imobiliário tradicional, veja lá que existe uma marcação, um alerta de que este imóvel pode vir a garantir uma dívida futura. Uma dívida que já existe, que pode levar esse imóvel a penhora e a leilão judicial. Então, viu arresto, está comprando imóvel no mercado tradicional, luzinha amarela, hein? Tomem cuidado. No leilão, como a gente vai falar lá na frente, já é uma outra história, a gente consegue baixar o arresto. Vamos para o próximo, Thiago, sem perder muito tempo com o arresto, averbação premonitória. Outro também que a gente encontra de vez em quando, hein? Então, a averbação premonitória, às vezes, os advogados nem utilizam tanto desse ferramenta, mas para que serve a averbação premonitória? Para a gente voltar, qual que é o fio condutor aqui? Quando você é um credor de um devedor, é a tendência natural do devedor ele tentar se livrar dos bens, ou vender, ou passar para nome de parente, né? Então, quando há um processo judicial para cobrar alguma coisa, você tem que procurar, como credor, colocar algum ônus. E aí a gente está vendo que tem diferentes tipos de ônus e gravames para diferentes tipos de ocasiões. Então, a averbação premonitória, ela é super eficaz, né? As pessoas deveriam utilizar bem ela. O que é a averbação premonitória do artigo 828? Eu não coloquei o artigo aqui na apresentação, mas é basicamente uma averbação que eu vou dar ciência para as pessoas que, olha, aquele proprietário daquele imóvel, ele está sendo executado na justiça. Na averbação premonitória não precisa de citação, não precisa de absolutamente nada. Você só precisa de um despacho do juiz aceitando a execução. Aqui em Santa Catarina, que é o EPROC, depois que sai o despacho, porque, veja, eu entro com uma execução ou um cumprimento de sentença, essa execução ela precisa ser aceita pelo juiz. Geralmente o juiz vai dar um despacho, assiste o devedor, né, para pagar sob as penalidades que o Código de Processo Civil determina. Quando o juiz faz isso, 1 minuto depois eu posso clicar num botão do nosso sistema aqui, que é o EPROC, a certidão sai na hora, é uma certidão que vai dizer, olha, o credor X entrou com uma ação contra o devedor Y, está cobrando X reais, que é o valor da causa, o juiz da terceira vara de Itajaí aceitou essa execução, e essa execução serve para fins e essa certidão serve para fins do artigo 828. Eu pego essa certidão, que me é expedida em 1 minuto,
3 minutos depois eu vou no ONR, que é o órgão nacional de registro, né, que é onde a gente consegue fazer os registros, averbações eletrônicas. Eu vou na matrícula do imóvel e falo para o registrador, olha, a verba que tem essa execução aqui. E eu já prenoto o meu título. Com essa prenotação e com essa averbação, qualquer venda posterior do proprietário do bem é considerado fraude de execução. Então, eu garanto que esse terceiro, ele não vai, esse executado, ele não vai dispor, ele não vai, de alguma maneira, dilapidar o patrimônio dele, doar, vender, fazer o que quer. Então, assim, para os advogados que estão vendo, é um instrumento excelente, porque você consegue lá colocar, né, essa averbação na matrícula de uma maneira muito rápida, né, e você consegue colocar naquele imóvel que qualquer alienação é posterior, é fraude de execução. É batata, súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Eu não vou perder tanto tempo aqui, só para dizer que isso aqui não se equipara a penhora, isso aqui não se equipara ao arresto. Ele não dá direito de preferência se tiver um concurso singular de credores. É só uma maneira do credor colocar ali no imóvel, olha, tem uma execução contra o proprietário desse imóvel aqui. Você, terceiro, se não pagar essa dívida, vai ser considerado fraude de execução. A averbação premonitória não é para ter receio, principalmente em leilão judicial, extrajudicial. Essa é uma das mais fáceis de tirar numa matrícula. Agora, se é uma compra e venda normal, tradicional, tem uma averbação premonitória, tem que acender a luz amarela, como o Daniel já falou. Amarela mais clara essa, né? Não, no caso de compra e venda, ela é uma amarela forte também, porque ela é uma dívida que vai ter que ser paga. Porque a pessoa que está comprando o imóvel, ela não vai poder dizer, eu não sabia, eu não tirei a certidão, eu sou um terceiro de boa-fé. Não. Veja, está uma averbação aqui na matrícula dizendo que o executado deve 300 mil reais. Se você não pagar esses 300 mil reais, isso é uma fraude de execução. Então, Thiago, desculpa, só vai lá, um André, detalhezinho. vai lá. Não, rapidinho. Na verdade, então, assim, eu poderia pegar uma matrícula que tem um processo ali em andamento, vai ter uma averbação premonitória, depois um arresto, e depois uma penhora? Poderia ser uma sequência com as 3 averbações? não, pode, do mesmo credor você fala? Não, pode acontecer. Vamos supor, eu, Thiago, entrei no dia 5 de novembro com uma execução na justiça. Pô, o juiz, isso não é o que acontece, mas o juiz no outro dia já aceitou uma execução. Eu no mesmo dia vou lá e faço a averbação premonitória, travei o imóvel. Aí estamos tendo dificuldade de citar o devedor, eu falo, juiz, agora eu quero arrestar esse bem, eu quero ter o direito à preferência. Não estou conseguindo achar o cara. O juiz pode ir lá conceder o arresto. Depois de 2, 3 meses, conseguiu citar o cara. Esse arresto, como a gente viu lá, se transforma numa penhora. Então, em teoria, pode acontecer essa sequência? Não é, a gente não vê isso muito na prática, mas para você ver que são 3 tipos de constrição, ônus diversos, para momentos processuais diversos do processo. Até porque, André, e aí pegando o gancho do que o Thiago falou, primeiro que eu gostei da luz amarela, hein? Eu gostei da citação da luz amarela, é importante para o pessoal ficar com esse alerta aí. Porque assim, o arresto, ele não é muito usual, porque você tenta forçar uma citação de alguma forma, seja ela por hora certa, por edital, para que você consiga dar seguimento no processo para que o processo ande. O Thiago falou isso muito bem no começo. A ideia do judiciário e do exequente do processo é fazer esse processo caminhar para frente para que ele receba. Então, por mais que algumas vezes a gente encontre dificuldade na citação do executado, o papel do advogado é fazer com que isso aconteça de uma forma ou de outra. Aí você vai tentar falar que o cara está se escondendo, está se ocultando e etc., para que o oficial de justiça deixe lá a cartinha falando, vou te estar por hora certa, tal dia e tal hora. Se o cara não estiver lá, ele vai dar o cara como citado. E aí o processo continua correndo e você consegue fazer a penhora do imóvel, tá? Então a sua pergunta, que o Thiago respondeu muito bem de forma teórica, é possível? É possível sim você fazer essas 3 marcações em uma matrícula de um imóvel sendo o mesmo processo, mas usualmente falando não é muito comum, não é muito normal. Então a averbação premonitória, o Thiago já falou, também é pouco usual, né? A gente não encontra isso todo dia,
mas é importante saber como é que funciona. Vamos para o próximo tipo de ônus. Tá. Sequestro de bem, essa palavra já assusta, você escuta falar em sequestro, já fica todo mundo assustado. Sequestro só funciona em processo criminal, é isso, Thiago? Explica pra gente o que é um sequestro. Não, vamos lá. Não, na verdade tem sequestro civil aqui, mas achei que a aula ia ficar apresentação, podcast, sei lá como a gente está, como a gente bate papo, e acabei não colocando sequestro civil, mas a gente pode tratar ele de uma outra aula. Eu vou tratar do sequestro criminal, que é o que acontece mais. E aí, né, Dani, você que trabalha com muitos leiloeiros, já analisou e fez, sei lá, centenas, milhares de editais, talvez tem muito mais experiência do que eu em relação a essas análises de editais, vai poder dizer para mim que o sequestro criminal existe, mas é mais raro ainda do que uma averbação para o monitório, do que um arresto. O que é o sequestro? Sequestro criminal é uma medida preventiva que é dentro, agora aqui a gente está tratando do processo criminal, tanto que é regulado pelo Código de Processo Penal, não o Código de Processo Civil. Ele serve porque, eu vou citar aqui o artigo 91 do Código Penal agora. São efeitos da condenação, ou seja, quando alguém é condenado por um crime. A perda em favor, é o artigo 91, aí o inciso segundo, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado, do terceiro de boa-fé. Aí o item B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que custou proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Um dos efeitos da condenação, eu esqueci tudo que eu estudei na faculdade de Direito Penal, mas eu me lembro que tem os efeitos secundários da condenação. Esse é um deles, ou seja, é a perda em favor da União, ou seja, há um confisco da União de eventual produto do crime ou de qualquer bem ou valor que custou proveito do crime. Então, às vezes, a gente consegue daí entender o artigo 125 do Código de Processo Penal. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com o proveito da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Então, veja, se eu cometi, sei lá, se alguém cometeu um tráfico de drogas e está sendo processado, a lei fala indiciado, ou seja, já teve um indiciamento no inquérito policial, e ele teve uma denúncia, e se tem algum indício de que aqui um determinado imóvel foi comprado com o produto do crime, o juiz criminal pode decretar o sequestro desse bem. O sequestro, daí, em teoria, deveria travar o imóvel. Porque, veja, se for provado que aquele imóvel foi comprado mesmo com produto do crime, ou seja, de uma atividade criminal do tráfico de drogas, esse bem, ele é confiscado pela União. Há um perdimento do bem em favor da União. Isso é muito sério, né? A gente, é uma esfera além de um leilão judicial, onde você está expropriando um bem para pagar credores. Aqui não, a lei fala, olha, conjugando o Código Penal com o Código de Processo Penal, se tem um imóvel comprado com o produto do crime, esse imóvel vai ser perdido, vai ser confiscado pela União. Então, quando tem sequestro criminal, na verdade, não deveria haver nem leilão judicial, porque não vou dizer que é comum, porque o sequestro criminal não é tão comum, mas a jurisprudência entende que, veja, mesmo que o bem tenha sido sequestrado, você pode fazer penhoras em outros processos cíveis, por exemplo. E, por causa da penhora desse processo civil, ter um leilão nesse processo civil. Eu acho que está equivocado, não poderia ter leilão num bem sequestrado criminalmente. Mas acontece. E eu vou trazer aqui uma decisão do STJ que eu acho bem interessante. Foi aqui um conflito de competência. O que é um conflito de competência, pessoal? É quando um juiz entende que é competente, vamos supor, um juiz trabalhista, e aí um juiz criminal entende que é competente. São dois, juízes vinculados a dois judiciários não, mas a duas justiças diversas, um criminal e um trabalhista. Então, você tem o que a gente chama de conflito de competência. Nesse caso específico, esse conflito de competência é resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso aqui, teve um conflito de competência, porque, vou ler aqui, pluralidade de constituições patrimoniais. Olha lá, sequestro penal e uma penhora trabalhista, ou seja, um juiz determinou o sequestro e depois um outro juiz trabalhista determinou a penhora desse imóvel. Possibilidade, a gente vai analisar se tem essa possibilidade de acontecer isso. Bem objeto de sequestro do juízo penal e alienado judicialmente na sua trabalhista, ou seja, o juiz criminal sequestrou
e o juiz do trabalho penhorou e determinou o leilão na esfera trabalhista. Primazia da medida constritiva penal sequestro, em detrimento da penhora em reclamatória trabalhista. Ou seja, o STJ está dizendo aqui, não, imagina, o credor trabalhista, que é o mais preferencial, está falando, não, primazia do sequestro. Por quê? Interesse público evidenciado, aquisição com proveito da infração criminosa, interesses do artigo 133 do Código de Processo Penal. Então, o STJ, e aqui é só a ementa, não vou ler o que os juízes falaram, não, veja, se for declarado no final que o cara, que esse imóvel, que ele é culpado, esse imóvel realmente foi produto, isso aqui é interesse público, isso aqui vai ser expropriado pela União, vai ser perdido pela União. Não pode, isso aqui tem uma prevalência da União. Aí qual que foi mas a arrematação se deu, o que o juiz do STJ, daí eles declararam? Eles falaram, olha, mas como já houve arrematação na esfera trabalhista, isso não poderia ter acontecido, mas para preservar, aí o que o Daniel sempre gosta, preservar o arrematante, que é o terceiro de boa-fé, que está ajudando a resolver, né, algum problema, algum conflito, nesse caso, a dívida trabalhista, a gente não vai declarar a nulidade do leilão trabalhista, mas todo o dinheiro que foi arrecadado no leilão, todo o dinheiro vai para o juízo criminal. Ou seja, se o bem valia R$500 mil e foi arrematado por R$350 mil, todo o dinheiro, não vai dinheiro para a dívida condominial, não vai dinheiro para o credor trabalhista, não vai dinheiro para a IPTU, todo o dinheiro vai para o juízo criminal, porque esse bem teria o perdimento. Tudo bem, já vendeu, ok, deposita isso aqui, vai tudo para a esfera criminal. Aqui embaixo eu cito só um exemplo de uma matrícula, um ato de sequestro, a verbação, já sabe que a AV é uma verbação número 10, ou seja, tem 9 atos anteriores nessa matrícula, é um sequestro. Então, o Daniel vai fazer um resumo disso tudo que eu falei, mas veja, pessoal, quando há um sequestro, aí é uma luz amarela mais forte, porque um sequestro, isso eu vejo muitas pessoas, até advogados, que trabalham com leilão de imóveis, às vezes confundindo um pouco. Penhora não é a mesma coisa que sequestro. Um sequestro criminal é uma coisa mais forte. Às vezes você pode ter problema de baixar esse sequestro. A gente depois vai falar sobre como baixa essas restrições, mas o sequestro você pode ter problema. Eu vi 2 advogados falando, puxa, eu estou tendo... O caso que eu tive mais dificuldade de baixar foi um sequestro. Porque pode ter problema mesmo, porque tem questão criminal, o Ministério Público, então às vezes você pode ficar numa discussão para baixar esse sequestro da matrícula, que pode demorar talvez anos, né? Então, veja, quando há um sequestro criminal na matrícula, é um ônus diferenciado. Eu, por exemplo, eu não sei se eu arremataria um imóvel de leilão judicial com sequestro criminal, por tudo isso que eu falei. Tem uma decisão da STJ dizendo que tem que ir tudo para a esfera criminal. E se o juiz trabalhista não aceita que vai, e aí você tem que criar um conflito de competência que vai para a STJ e pode demorar anos só para decidir. Então, sequestro criminal é uma luz amarela mais forte, talvez quase uma luz vermelha mais fraca, na minha opinião. Legal. O Thiago falou no começo, né, que é difícil de ver leilão de sequestro. A gente tem alguns casos emblemáticos, né, que ocorreram um sequestro dos bens imóveis e esses imóveis depois foram levados a leilão pela justiça. Caso que aconteceu recentemente, não tão recentemente, né, tô ficando velho, triste, foram os casos da Lava Jato. Né, a Lava Jato, pode falar, Thiago, eu vi que veja, mas Daniel, aí o leilão está ocorrendo no processo criminal que foi decretado o sequestro, aí perfeito. Não há problema nenhum. O problema que a gente está tratando aqui, que às vezes acontece, é quando há uma penhora trabalhista, uma penhora civil num bem que foi sequestrado criminalmente, mas vai lá. Não, perfeito. Estou pegando só o gancho do que você falou no começo. Lá no comecinho, né, que você até me perguntou, falou, não é tão comum ver, porque na verdade é o perdimento e não o leilão, que não poderia ter o leilão. Então, muitas vezes, o próprio Poder Judiciário, o próprio órgão público que vai receber esses valores provenientes do bem, eles preferem receber isso em dinheiro do que ter um imóvel e depois não ter o que fazer com esse imóvel. Né? Aí tem aquela discussão, como é que faz para vender um imóvel público, etc. Então, a lei ela fala em pena de perdimento, mas muitas vezes o próprio poder público prefere levar esse bem a leilão, transformar isso em dinheiro, porque o dinheiro é mais fácil de você conseguir mexer, né? Do que ter um imóvel ali engessado, que se tornaria um patrimônio público. Então, um pouco nesse ponto, mas eu concordo com o Thiago.
sequestro criminal, viu? Tome cuidado. E se você tem a intenção de adquirir um imóvel que tem um sequestro criminal, de preferência, tente ver o que está acontecendo naquele processo criminal e faça uma proposta condicionada, já determinando a baixa desse sequestro. Inclusive, é importante tentar peticionar ou conversar na vara criminal para ver qual que é o entendimento que vai ter lá. Concordo com o Thiago. E eu é acho um pouco mais difícil. é que assim, às vezes a proposta condicional, às vezes né, as pessoas utilizam, a gente pode gravar um programa só sobre proposta condicional, mas aqui eu virei algumas dificuldades. Primeiro porque, veja, um juiz civil, ele não pode se comprometer a baixar um sequestro criminal do juiz criminal, né? O juiz criminal fala, pô, não aceito isso, e você criar um grande imbróglio, né? E aí você conversar no juízo criminal, num leilão que vai acontecer no juízo civil, eu falo, pô, isso não tem nada a ver. Às vezes é até difícil ter acesso aos autos, porque às vezes estão em segredo de justiça. Sim. Então, claro, pode ser uma proposta, claro, se for muito bom, e às vezes as oportunidades estão onde, né, onde tem bastante dificuldade, mas eu acho que aqui é uma dificuldade tão grande que não sei se, mas enfim, talvez é uma tentativa, né? O ponto de amarrar, pegando o que o Thiago está falando, é justamente tentar converter com o bem que está sendo levado a leilão, o processo criminal vem e pegue o dinheiro. Então, assim, eu concordo que é um movimento mais complexo, mais complicado e tem que estar bem assessorado. A vantagem da proposta é que você não vai precisar depositar o dinheiro enquanto você não tiver a segurança de que a arrematação vai se concretizar. Então, você pode condicionar isso na sua proposta. E proposta, pessoal, é tentativa, né? Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo, mas você não tem nada a perder. A possibilidade é boa, a arrematação é boa. Olhe com carinho, né? Não dispense de cara, aprofunde, mas eu concordo com o Thiago que quando tem sequestro criminal na matrícula, a gente acende aquela luz amarela mais forte, então tem que saber como é que vai manobrar e os cuidados que tem que tomar. Importante. E assim, pessoal, sequestro criminal também não é algo usual. Você encontra, mas vai ser em casos mais excepcionais. Vamos para o próximo ano, ônus que a Calma, gente deixa pode... eu perguntar, pô. Opa, vai lá, André, pergunta aí. Só uma dúvida aqui, né? Vocês estão falando dessas questões que é mais difícil, etc. Eu me pergunto aqui, assim, o tempo que isso aconteceria, principalmente para quem está comprando para investimento. Então, nesse caso que você citou, Thiago, em que teve o leilão trabalhista, alguém arrematou, até que foi tomar... Quanto tempo transcorreu até que foi tomada essa decisão que você disse que, não, segue o leilão, e o dinheiro vai para esse, enfim, para cumprir esse sequestro aí, né? Não sei qual é o termo técnico correto para isso. É um lapso de tempo que pode ser bem grande, né? Para quem está arrematando para investimento, essa é uma questão importante também, né? Veja, André, acho que você matou. Comprei na venda direta da Caixa Econômica Federal, em uma semana tomei posse, em 2 meses vendi, pode acontecer. Não é o que vai acontecer nesse caso aqui. Veja, nesse caso que eu citei do STJ, teve uma decisão do juiz trabalhista, deve ter tido uma decisão do juiz criminal dizendo o contrário, só para isso subir para o STJ, uns 2, 3 anos. O STJ daí decidir qualquer coisa, né? Então, veja, quando a gente envolve questões assim que vai ter conflito entre juízes vinculados ao tribunal, meu Deus, isso é sarna para se coçar. Então tem que ser a compra da vida, né? Aquela compra que você, meu Deus, eu preciso comprar isso aí, porque senão, né? Quer dizer que necessariamente vai acontecer isso? Não, mas você fica sujeito. Quando tudo que envolve Ministério Público, ordem de disponibilidade, que a gente vai falar de disponibilidade, que é o grande tema da nossa aula aqui, por improbidade administrativa, sequestro criminal, você está tratando com o Ministério Público, né? E o Ministério Público, a caneta deles é forte. Vocês falam, não. Sai quase da sua alçada, da alçada do seu advogado, inclusive de discussão, né? Sai. Veja, você vai ter que ir lá convencer o promotor que está assoberbado, que não está acostumado com leilão judicial, e fala, não, isso aqui está sequestrado. Então, você traz para você, para a sua operação, tem que ser uma operação mais clean, uma discussão de teses jurídicas envolvendo questão criminal, né, que às vezes não Sai é de retro, fácil. essa daí deu até medo. Não é de tão fácil solução. Quer dizer que sempre vai ser assim? Não, pessoal, não é isso aqui. Quando eu trago as coisas, não quer dizer que sempre vai ser assim.
Mas veja, eu sei que respeitado o XYZ, eu vou conseguir baixar a penhora tal, não tem grandes problemas, né? Pode ter problema, mas vai ser exceção. Aqui não, aqui é uma coisa que tem todo o enredo para ter problema no quesito tempo, pelo menos, né? Não vai ser uma coisa que você vai desembaraçar em 4 meses. Não, isso não vai Mas para alguém que comprou para uso, tranquilo, assim, vai ser mais a dor de cabeça de regularizar o imóvel e etc. Assim, perder, voltar atrás, esse tipo de coisa, pode acontecer também? Pode. Assim, André, quando a gente fala em leilão, cara, e não querendo assustar o povo, todo mundo sabe que eu sou contra criar alguns medos, mas sempre que a gente fala de leilão, existe risco. E isso está embutido nesse risco do que a gente está conversando. A pessoa tem risco de perder o dinheiro que ela colocou nessa arrematação? Não. Mas ela tem risco de isso se prolongar por alguns anos e o leilão ser cancelado lá na frente, ela pegar o dinheiro de volta. Por isso eu sempre falo, Pegar o façam dinheiro de volta análise. e devolver o imóvel. Sim, devolver o imóvel. Muitas vezes ela não Então, nesse consegue nem caso que eu tomar falei, posse desse imóvel, né? Então aí é outra questão, tem que ver se ela vai conseguir tomar posse desse imóvel, porque se ela não é proprietária, ela não conseguiu fazer o registro, muito provavelmente ela não vai conseguir ser possuidora do bem. A não ser que o imóvel esteja vazio e ela invada, mas aí é invasão porque ela ainda não é proprietária. Ela arrematou, isso não o torna proprietário do imóvel. Ela vai ser proprietária quando ela pegar a carta de arrematação, registrar na matrícula a carta de arrematação, ela se tornou proprietária. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manobra e tem que saber muito bem o que está fazendo. E eu não vou antecipar o assunto, mas eu tenho um entendimento que talvez o que a gente vai falar no final possa mudar um pouquinho essa questão do que a gente está tratando aqui agora sobre o sequestro criminal. Mas também pô, são teses, porque a gente não sabe como é que isso o judiciário vai se adequar a essas questões ainda, tá? a lei tem que Vamos pegar primeiro, né? falam isso de lei pegar no Brasil, eu sou contra esse termo, eu sou contra esse tipo de coisa, mas tem que ver quais vão ser os entendimentos do Poder Judiciário sobre essa questão do 188 do CNJ, mas isso é papo para o final do programa. A hipoteca judiciária, ela tem uma certa semelhança com aquela verbação premonitória que a gente falou, se lembra? Eu não preciso de ordem judicial, eu pego uma certidão e vou lá, verbo que tem uma execução. Na hipoteca judiciária, ela é um passo além. Um passo além por quê? Porque é um instrumento utilizado para garantir uma potencial dívida. Por que uma potencial dívida? Porque é apenas uma sentença de primeiro grau, eu já posso utilizá-la para fazer a hipoteca judiciária. E vamos lembrar, né, pessoal? Você tem uma sentença de primeiro grau, mas a pessoa pode recorrer, essa sentença ela pode ser modificada. Então, o artigo 495 do Código de Processo Civil diz o seguinte: a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistência em dinheiro, vamos lá, teve uma condenação condenando o André a pagar 200 mil reais, sei lá, por qualquer coisa, sei lá, ele bateu numa Mercedes-Benz, né? A culpa foi dele, o juiz condenou, você vai ter que, né, indenizar a Mercedes aqui que você bateu em 200 mil reais. Aí ele fala de outros tipos de obrigação, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Aí o inciso 3º diz assim, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Então, mesmo que a sentença condenou o André para pagar 200 mil reais, o advogado dele recorreu do Tribunal de Justiça, talvez possa ir até o STJ, o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, aquela sentença, os efeitos dela, elas estão suspensos. Mesmo assim, eu posso pegar essa sentença e levar para o registro de imóveis e registrar essa hipoteca judicial, garantindo a minha dívida ou garantindo que o André, que tem um imóvel que nem foi condenado definitivamente, ainda não houve o trânsito julgado, vai que ele reverta no Tribunal de Justiça, mas eu já garanto, falando, olha, está aqui, ele está sendo processado, ele foi condenado em primeiro grau, a uma dívida de 200 mil reais, eu quero fazer a hipoteca judicial desse bem. Qualquer alienação de André posterior a isso é considerado fraude de execução. Ou seja, eu, como credor, eu travo. Então, você, advogado que está vendo isso, conseguiu uma sentença condenatória, não espere o processo de execução. É o cumprimento de sentença que pode demorar 2, 3 anos. E aí o devedor, ele ainda não está no clima de dissipar o patrimônio, né? Ele foi condenado, ele está recorrendo, mal sabe ele que você pode pegar essa sentença sem ter ordem judicial, só pegar a sentença, né? Uma certidão de objeto pé do processo, pegar essa sentença e registrar na matrícula do bem. Eu tenho certeza
que 99,99% dos devedores não sabem disso, e às vezes é a diferença entre você receber alguma coisa no futuro ou não. E aí o parágrafo 4 desse artigo diz: a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Eu não vou entrar em pormenores aqui, há uma grande discussão se isso se equipara a penhora, se isso se equipara a uma hipoteca mesmo, convencional, que tem direito de preferência às penhoras. Eu acho que não cabe tanto aqui na discussão. Mas só para as pessoas conhecerem dessa hipoteca judiciária, eu peguei um processo que tinha essa hipoteca judiciária e o bem foi a leilão, tem que intimar, a conclusão que eles podem chegar é que tem que, como cautela, é bom intimar esse credor com essa hipoteca judiciária. Então, né, Dani, não sei se você já pegou algum caso que tinha hipoteca judiciária no edital que você fez, o que você recomendaria aí para os arrematantes, né? Mas é basicamente isso. Mas eu quero tratar um outro ponto que, para quem mexe com leilão, para quem atua com leilão, a gente escuta muito a história do comprar parcelado no leilão judicial. E quando você compra, arremata um imóvel parcelado em um leilão judicial, o imóvel que você está adquirindo vai ter uma hipoteca judicial. Então, eu só queria fazer esse adendo. Então, você arrematou um imóvel de um leilão judicial, esse imóvel ainda não é seu, né? Você não é proprietário. Quer dizer, até porque a hipoteca pode deixa de se tornar proprietário, né? Mas assim, você se torna proprietário, mas tem um gravame na matrícula de hipoteca judiciária. Então, você não consegue vender esse imóvel porque ele está ali com esta marcação. Para você vender, alguém vai ter que ir lá e quitar a sua dívida, ou você vai ter que ir lá e pagar a dívida no processo integralmente para conseguir liberar. Então, era o único adendo que eu queria fazer sobre hipoteca judiciária, que para quem atua com leilão, quem arremata imóvel parcelado no judiciário, é um conceito mais comum. Você vai encontrar com ele diversas vezes com a hipoteca judiciária. Arrematou, o seu imóvel vai estar ali marcado com hipoteca judiciária. Vamos para o próximo, e se eu não me engano, o último ônus que você pode encontrar na matrícula, o último gravame ali que você pode encontrar na matrícula, que é o tema polêmico, e por isso a gente vai separar e vamos falar um pouco mais dele no próximo episódio, que tem tudo a ver com o 188 do CNJ, resolução que acabou de sair do forno, resolução 188 do CNJ. E a gente vai aprofundar. Tiago, explica rapidinho o que é uma indisponibilidade, porque a gente vai aprofundar nesse tema no nosso próximo episódio. Por favor, o que é indisponibilidade? Não, beleza. A indisponibilidade é, como o próprio nome diz, ela tira a disponibilidade, a gente está falando de bem imóvel, do bem imóvel. Então, vamos lembrar lá que, eu esqueci qual que é o artigo do Código Civil, mas o proprietário ele tem atributos da propriedade. A gente até falou, acho que, não está falando do primeiro ônus, né, primeiro ônus que era a penhora. Então, um dos atributos do direito de propriedade é você poder dispor do bem, é você poder vender o bem alienado, doar, dar em garantia, fazer o que você quiser. A indisponibilidade é quando há uma ordem judicial tirando a sua possibilidade de dispor desse bem. Por quê? Porque você está sofrendo algum processo de propriedade administrativa, ou alguma coisa que algum processo que tem algum interesse de algum credor judicial. Então o juiz vai falar: vou disponibilizar os bens dessa pessoa para essa pessoa não poder passar esses bens para terceiros. Então você tranca o imóvel. Pode falar. Beleza. Então, a gente vai tratar um pouquinho melhor aí no provimento 188, mas a indisponibilidade, você tem dois tipos de indisponibilidade, né? Que é específica, que é a que deveria existir mais, é quando o juiz diz exatamente sobre qual bem deve a ordem de disponibilidade recair, né? Vamos supor, Marcelo tem 10 imóveis, a indisponibilidade está recaindo sobre esse imóvel específico. E você tem a indisponibilidade geral, que é o que a grande maioria dos arrematantes vê, não só em leilões judiciais, como em leilões extrajudiciais também, e a gente vai ver que elas têm basicamente origem trabalhista e fiscal, que é uma disponibilidade que se aplica ao patrimônio imobiliário inteiro do devedor. Às vezes o devedor tem 400 imóveis, e eu não estou exagerando aqui, às vezes uma incorporadora tem no estoque 400 imóveis, e por causa de uma disponibilidade trabalhista de R$50, ela
vem uma ordem de disponibilidade do patrimônio geral da incorporadora. Então, isso é um grande problema, né? E a resolução 188 resolveu tratar, porque o tema de disponibilidade era tratado pelo provimento 39 do CNJ. Ele foi revogado pelo provimento 188, mas a gente vai tratar com mais calma, principalmente na parte que é específica a leilão judicial. Beleza? E só pegando o gancho aqui, Thiago, a indisponibilidade você pode pedir em qualquer fase do processo. Você consegue fazer lá no processo de conhecimento, justamente quando você tem algum receio ou algum indício de que o futuro devedor, já que ele ainda não está sendo executado, o que a gente chama do réu do processo, vai dilapidar o patrimônio para não te pagar. Então é importante essa questão. Mas aí, Daniel, é muito difícil um juiz conceder essa indisponibilidade específica ou disponibilidade civil que a gente chama num processo de conhecimento. Existe precedência da STJ nesse sentido, mas, cara, tem que ser aquela coisa aberrante, assim, e é muito difícil você conseguir isso no juiz de primeiro grau. O mais normal mesmo são as indisponibilidades já dentro do processo de execução, as indisponibilidades oriundas de processo que o Ministério Público a juíza de improbidade administrativa, ou as indisponibilidades gerais, né? E aí sim elas dependem de execução, seja fiscal ou trabalhista. Mas só um pequeno adendo. Perfeito, porque assim, eu concordo com você, mas existe a possibilidade. É importante a gente falar isso para o pessoal. De novo, se você é advogado, está vendo que o devedor, que o réu do processo está dilapidando o patrimônio e tem risco de, na hora que você chegar no processo de execução, não vai ter dinheiro para te pagar, você pode fazer o pedido de disponibilidade, e aí, de novo, se o juiz vai aceitar ou não, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, seria somente no caso a caso, mas eu concordo com o Thiago. Mas é mais uma ferramenta que você pode utilizar se você acha que o devedor, que o réu do processo vai dilapidar o patrimônio para não te pagar lá no futuro, lá na frente, ou vai transferir esses imóveis para a ex-esposa, para os filhos, para o pai, para a mãe. Então, alerta aí. Perfeito, Dani. Às vezes, talvez aqui caberia um outro tipo de arresto que a gente chama arresto cautelar, né? Que não é o arresto executivo, né? Talvez caiba melhor do que o pedido de disponibilidade, mas eu concordo com você. Pode ser um ferramental utilizado também. André, você ficou um pouco mais quietinho hoje. Eu quero saber de você o que você entendeu disso tudo, meu amigo. Entendi o que eu já sabia, cara. Eu preciso de um advogado sempre para me ajudar na análise de averbações da matrícula e etc., sobretudo quando aparecem esses tipos de gravames e averbações nas matrículas, que, como a gente viu aqui, não basta a gente entender o que é aquele termo, né? Você tem que entender muito mais os meandros, o que significa. Então, eu fiquei quietinho porque eu estou aqui aprendendo junto com todo mundo. Espetacular isso. Não, muito legal. E eu acho muito legal o que você falou, André, que muitas pessoas vêm com essa história de que não precisa de advogado para arrematar, o que é uma meia-verdade, você não precisa mesmo, mas para aprofundar, para ter uma arrematação mais segura, é importante que você consulte um advogado, de preferência que seja especialista em leilão. Tiago, assim, eu sei que o nosso tempo já passou, que a gente já falou bastante, eu acho que esse episódio durou mais de 1 hora, inclusive, mas uma curiosidade que a gente não tratou aqui, que é importante para todos os arrematantes, e aí eu já vou pedir o seu tchau. O arrematante, ele tem que se preocupar ou é possível a gente conseguir a baixa dessas indisponibilidades? Não, beleza. Aí, não respondendo, mas comentando ali sobre o André, eu acho que você não precisa ser advogado para arrematar, principalmente leilões extrajudiciais, leilões caixa. Às vezes vai ter um probleminha ou outro quando fala de leilão judicial. Existem leilões judiciais mais simples, mas existem algumas coisas mais complicadas, complexas, né? E não adianta dourar a pílula, né? É uma compra um pouco mais complexa, que tem que ter um conhecimento jurídico um pouquinho mais aprofundado. Você que não é advogado, pode comprar meu livro, pode, né, ver esses podcasts, pode fazer uma mentoria, aprender e se virar. Acho que pode, ainda mais se você tiver como parceiro um advogado para te ajudar em algumas dívidas. Mas, se você não tem, e se é um leilão um pouquinho, ou se você está em dúvida sobre alguma coisa, cara, consulta advogado, paga um assessor, né, se tem margem, não entre em alguma coisa que você não entenda muito bem, né, o que você está fazendo. E a sua pergunta, Daniel, aí casa, se você estiver falando sobre disponibilidade em si, acho que o provimento 188 foi uma ótima notícia, né, então, essas indisponibilidades todas, elas devem ser baixadas pelo próprio juiz, mas a gente vai aprofundar melhor no próximo programa.
Aí, sobre os outros donos, né, e restrições, imagino que a gente vai debater daí se melhorou ou não a situação do arrematante, mas deixamos para o próximo programa. Perfeito, mas eu perguntei geral, só para a gente fechar o programa, dando uma tranquilidade para os arrematantes, já que a gente falou de ônus, de coisa que marca a matrícula, e eu sei que é uma preocupação que o pessoal vai ter. Dá para arrematar os imóveis que você encontra, esse tipo de coisa? Vamos tirar o sequestro, que eu sei que a gente diverge um pouquinho e é o mais problemático, eu concordo com você, o sequestro criminal, mas o restante. O pessoal viu lá que tem 10 penhoras no imóvel. É possível você arrematar este imóvel no leilão? Não, Você claro, vai conseguir. claro que é possível, só vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a cautela leva que você dê pelo menos uma olhadinha em todos os processos, né? Em teoria você não precisaria, mas, né, a prudência que você daria uma olhada, porque inclusive se tem outros processos penhorados, talvez já possa ter tido até uma arrematação no outro processo que não foi avisada, né? Então, evidentemente que dá, não é nenhum bicho de 7 cabeças, só um pouquinho mais trabalhoso e dá para baixar tudo isso na matrícula. Se essas baixas elas vão ser feitas de uma maneira mais fácil e facilitada pelo provimento 188, isso a gente discute no próximo programa. Deixa para o próximo episódio, hein, pessoal? Aí sim, gostei. Então, queria ouvir o tchau do André. Se despeça, André, por favor. E eu gostei das suas colocações, apesar de você não ter falado muito, tudo que você falou foi com muita precisão. Só um detalhe aqui, né, sobre o que eu disse antes de que precisa ou não precisa de um advogado para arrematar. Definitivamente não precisa. Você se cadastra no leiloeiro, se habilita no leilão e arremata. Precisa de um advogado para te ajudar a analisar o imóvel antes de tomar essa ação de fazer a arrematação. E um ponto importante aqui sobre a sua última pergunta, que vai ser certamente tema para a gente também tratar na próxima, no exemplo que você deu de uma matrícula que tem dezenas de penhoras. Dá para arrematar? Bom, sim, faça a análise antes e vê o tamanho do risco. Mas um ponto importante que a gente não pode perder de vista é quanto vai custar para você fazer a baixa dessas penhoras. E dependendo da situação, o custo não é desprezível, muito pelo contrário. Então, é mais um ponto interessante para a gente ver, né? Qual é o tamanho do risco, o que eu vou ter que fazer para conseguir arrematar aquele imóvel e quanto eu vou gastar. Depois eu posso até buscar um exemplo aqui para trazer de um caso em que praticamente inviabilizava a arrematação. Inclusive, a gente vai falar isso no próximo episódio, o provimento 188 agora deixou claro que é o arrematante que tem que arcar com esses custos das baixas dos ônus, hein? Mas isso a gente fala no próximo episódio. E o André é sempre perfeito, né? Falou um pouquinho no episódio, mas trouxe aí uma questão que é super importante, que muita gente não considera, inclusive, quando vai fazer a sua arrematação, que é o custo que você vai ter de emolumentos para fazer a baixa dos ônus que você encontra na matrícula. Tiago, aquele tchau, suas considerações finais, por favor. Não, valeu, obrigado mais uma vez aí pela atenção. Desculpa aí se foi muito árido ou técnico, mas acho que foi importante e o Daniel conseguiu resumir bastante e dar contribuições muito boas. E o André, como sempre, né, nesses programas mais técnicos, é a figura central, né? Então, você é realmente muito importante mesmo para a gente sentir, né, se está entendendo, se não está, suas dúvidas, dúvidas de muitas pessoas. Então, bacana. Só tenho a agradecer aí ter dois co-hosts aí tão bacanas para a gente, né, fazer esse projeto devido a longo. Quero agradecer mais uma vez a explicação do Tiago, que trouxe um tema super importante e com muita profundidade. Agradecer ao André Figueiredo, meu amigo, e agradecer ao Lucas Barbosa, que Boa. se não fosse ele, a gente não estaria aqui gravando, fazendo verdade, esse vídeo. Lucas. O cara fundamental para que o nosso papo chegue para vocês, vá para o YouTube, para o Spotify e vocês consigam nos ver e nos ouvir. Lucas, aquela menção honrosa para você, obrigado por toda a força que você tem dado ao nosso projeto, tá bom? Pessoal, até o próximo episódio, vamos tratar do provimento 188 de 2024 CNJ, muita gente falando sobre esse tema aí do leilão, e a gente vai trazer ele com uma certa profundidade e qual que é a importância do que veio para os leilões judiciais, ou se ele nem, não é tão importante dessa forma como tem muita gente pintando. Mas as nossas opiniões só no próximo episódio. Aquele abraço!